Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência e hoje eu recebo aqui com muita alegria o padre Anderson Xavier Lopes. Obrigado, padre, por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Um jovem ainda, fico feliz, fiquei surpreso de ver um jovem assim, mas feliz com isso. Obrigado. Não tão jovem, né? Tem 37 anos, só a fisionomia que é um pouco mais nova. Ah, mas tá bom, mesmo assim, 37 anos ainda é um jovem, né? Sim. Padre, primeiro o que o levou a ser um padre? Olha, essa pergunta que todo dia me fazem e eu tento responder de uma maneira... Eu, quando decidi ser padre, o que me despertou interesse foi a figura de um padre que existia lá no bairro onde hoje eu trabalho, lá no Adelino Simeone, e eu via ele, o cuidado que ele tinha com as pessoas, o cuidado que ele tinha com os mais idosos, com os mais pobres daquela região. Certo. E eu dizia assim, eu gostaria de ajudar, né, fazendo com que essas pessoas tenham uma vida melhor. E aí eu decidi ser padre porque isso me deixa livre, né, para poder ajudar, para poder levar esperança, levar alegria. E então é isso, eu quero ser padre para transformar onde eu estou num lugar melhor. E por ser jovem, você acabou se identificando com os jovens e tem um trabalho específico com os jovens. Sim, Aqui na Arquidiocese eu sou o responsável pelo setor juventude da Arquidiocese e já há 4 anos, né, eu estou à frente desse setor trabalhando com as pastorais da juventude, com os ministérios jovens, com os grupos de oração dentro das universidades. Então, um pouquinho de cada coisa. E você chegou até a trabalhar mais próximo ao Papa? Eu, o ano passado, quando a jornada aconteceu, eu recebi um convite do Padre Sávio, que é hoje o assessor da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB. E aí, então, eu comecei a fazer um trabalho, né, paralelo primeiro, e depois o trabalho se converteu para a visita do Papa, e eu trabalhei no Bote Fé Brasil, que foi lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro, né, durante a visita do Papa. E como é que foi esse trabalho? Foi algo inesquecível? Inesquecível. Foi cansativo, foi muito trabalhoso, mas muito prazeroso, né, porque praticamente nós entramos juntos para a história, né? Afinal eram 3,5 milhões de pessoas que estavam ali participando, né? A maioria jovens, e fazer parte desse trabalho foi muito, muito gratificante. E como é que está o jovem hoje, a cabeça do jovem? Como é que você que trabalha com o jovem, você deu um sorriso, então gosta mesmo de trabalhar com o jovem, mas como é que está o jovem hoje? Eu, além de trabalhar na Arquidiocese, no setor, eu também sou professor no Colégio Santa Úrsula, né? Eu dou aula a partir do 8º ano até o 3º colegial. E eu vejo assim que o jovem ele tem um interesse muito grande em mudar a realidade onde ele está. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, devido à situação tanto política, a situação econômica do país, também eu vejo que, às vezes, ainda falta aquele engajamento que a gente via anteriormente. Mas eu vejo ainda o jovem com muita esperança, né, com vontade de mudar, com vontade de fazer algo. A força da juventude é muito bonita. É bom ver isso. Mas e esses jovens que acabam indo para movimentos como Black Bloc, alguma coisa assim, esses movimentos, é perigoso ou não? Então, eu sempre olho assim que em todos os lugares é importante nós proclamarmos a palavra de Deus. Seja no lugar onde eu só tenho jovens de igreja, em lugares onde eu não tenho nenhum jovem que pertence a uma igreja, o importante é sempre tentar buscar fazer o bem naquele local. Claro que tem movimentos e tem situações onde se utilizam da juventude para aí criar uma situação de desespero, uma situação de tragédia, né? Mas eu acredito sempre nisso, que aonde o jovem está, a igreja tem que estar, porque Deus também está ali. Certo. Nós hoje temos um problema muito sério no país ou no mundo, que é a droga. Como trabalhar com uma força tão grande, contrária, que é a droga, que se dissemina em qualquer lugar, é barato? Como levar algo para o jovem que é mais interessante do que a droga? Como é que você tem feito isso? Então, eu sempre procuro despertar no jovem esse interesse por aquilo que é bom, né? Por aquilo que vai despertar nele a vontade de fazer algo diferente. Eu me lembro que quando eu trabalhei em Cajuru, como vigário paroquial, uma das vezes que eu fui visitar um desses jovens numa clínica de recuperação, eu perguntei para ele, por que você, né, está aqui? E ele disse assim, porque nunca me mostraram coisa melhor. Isso foi o que me ofereceram. Então eu sempre tento fazer isso, né, mostrar que existem opções. Porque também a droga, quando ela entra na vida do jovem,
quais são as situações que estão ali em volta. O que fez aquele jovem ir para aquele local, usar aquele tipo de produto, quais foram as situações que o levaram até ali. Então eu sempre busco mostrar isso, que aquele é um caminho ruim, sim, mas é um caminho. Mas também apresentar caminhos bons, caminhos que realmente valham a pena. Da opção. Opção. A igreja é uma opção? Sempre. Sempre, seja a católica, a evangélica. Eu acredito que toda religião que queira falar de coisas boas, que queira falar de Deus, é uma opção, e uma opção saudável. Você está falando aí de igreja, de evangelho e tudo mais. O atual Papa fez uma visita inesperada numa igreja pentecostal. Não me lembro o país, mas deve ser lá mesmo na Itália. O que você acha disso? Fantástico. Ele até disse que é amigo do pastor lá, eu achei interessante isso. A minha família é muito grande por parte de pai, eu tenho 11 tios, e desses 11 tios, muitos primos, inclusive primos que pertencem à congregação cristã, à Assembleia de Deus. Então a minha família, nós conseguimos dialogar muito bem, Que legal. Então eu tenho primo que é pastor. É mesmo? Então isso me dá uma abertura e a gente consegue trocar muita informação, isso faz crescer, Não só crescer essa unidade que deve existir, porque o próprio Cristo disse, que todos sejam um, mas principalmente esse respeitar o outro, na sua diferença, que também é isso que eu acho que o jovem precisa. Perceber que apesar dele ser diferente, ele tem que ser respeitado, ele também precisa respeitar o outro. Aliás, nós estamos fazendo um programa aqui, eu como pastor evangélico, você como pastor católico, sim, padre, pastor. Sim. Estamos aqui muito felizes, eu pelo menos estou muito feliz de ter você aqui. Eu também sou muito feliz por esse convite, por tudo isso. E eu acho legal, eu acho que isso que possa ser uma semente aí para que as pessoas parem de brigar por causa de igreja e acabem encontrando alguma coisa boa para fazerem juntos. Sim. Porque coisas ruins para fazerem juntos, todo mundo já está fazendo, Todo mundo já está fazendo, a gente não precisa. Não precisa de mais ninguém, não. Nós precisamos fazer coisas boas, trazer as pessoas para realmente trazer aquilo que existe de bom na humanidade, olhar o próximo, ajudar o próximo, verificar como pode se transformar aqueles locais, as realidades. Agora, eu vou ter que perguntar, hein? Você é jovem, é um rapaz vistoso, como é que fica o celibato? Então, o celibato na minha vida, se hoje me perguntassem, se dissesse, a partir de hoje você não precisa mais ser celibatário, eu continuaria sendo. É mesmo? Sim. Porque o celibato, embora muitos digam que é uma prisão, ele não é uma prisão, ele é onde dá toda a liberdade para fazer as coisas, Não é o amor por uma única pessoa, mas o amor por todas as pessoas. Entendi. Não é se abster de uma esposa, de ter filhos, mas é ter muitos filhos. Então a dinâmica ela é diferente. Ser celibatário para mim é ser livre, não precisar estar com outras pessoas, mas estar com todas as pessoas, não fazer opção por uma, mas fazer opção por todas, e nelas reconhecerem o Cristo presente. Que legal, bom ouvir isso de você. É uma explicação um tanto diferente da que a gente tem ouvido, pelo menos a gente lê, Sim. E eu sei que essa também é uma pergunta que todo mundo deve te fazer, Sim, muitos. Os jovens são os primeiros a fazer essa pergunta. E por falar nisso, com relação à promiscuidade, o que você aconselha para os jovens? Esperar é melhor? Esses dias atrás eu vi nas redes sociais uma comunidade, um grupo, onde estava escrito assim, eu decidi esperar. Sim. E eu achei fantástico isso, porque a sociedade diz para o jovem, olha, vocês têm que adiantar tudo. Vocês precisam colocar o seu prazer em primeiro lugar, aquilo que te traz alegria em primeiro lugar. E a igreja, ela vem, a igreja, não só a igreja católica, a igreja evangélica. As igrejas cristãs. Eles vêm mostrar outra coisa, que para nós nos guardarmos para aquele que é o especial. Sim. Para aquela que é especial, para aquele que parece que está na contramão, Exato. E o próprio Papa diz, eu preciso de jovens que não tenham medo de remar contra a maré. Isso. Então, eu sempre digo isso para o jovem. Essa felicidade vai ser duradoura? Vale a pena viver só alguns minutos, algumas horas de alegria, de prazer, e o restante da vida? Porque não é só a questão da promiscuidade, é a questão das doenças, é a questão do conhecer inúmeras outras pessoas, mas não ser de ninguém ao mesmo tempo. Então eu sempre falo isso para o jovem, para ele verificar aquilo que é o ideal da vida dele.
Se é ele ser feliz por toda a vida ou feliz só por alguns momentos. E eu acredito que nesse mecanismo, nesse caminho aí, a gente sempre escolhe ser feliz para a vida toda. Tá, a Igreja Católica decidiu enfrentar, o atual Papa, enfrentar de frente a questão da pedofilia. A pedofilia não é um problema da Igreja, é um problema da sociedade. Sim. Algumas pessoas acham que é um problema da Igreja. Não, é um problema da sociedade, tem em todo lugar. Como que você vê isso? A pedofilia é uma doença. Sim. Né? E ela tem que ser tratada como tal. Então, a partir do momento que a Igreja percebeu que necessitava de uma voz ativa, e o próprio Papa ele tem feito isso, né? Olha, procurem, vamos verificar, vamos buscar, vamos corrigir. Então, não só dentro da Igreja, mas a Igreja, por ser essa instituição milenar que tem a sua estrutura e que aquilo que a Igreja fala não é falado só em um determinado lugar, é falado no mundo inteiro. Sim. Então, a Igreja está olhando, né, para essa situação e buscando corrigir, e até o Papa, né, tem pedido perdão por aqueles erros onde a Igreja se calou, fechou os olhos, não quis ver, não tomou a decisão na hora que deveria tomar. E aí também agora tenta se corrigir aquilo que foi errado no passado e para não errar novamente, né? Mas também a Igreja, de certa forma, mostra dessa maneira que ela não tem medo de mostrar aquilo também que são as suas feridas. Porque a gente só vai conseguir a cura a partir do momento que se mostra aquilo que é ferido. Então, apresentando as feridas, a gente está tendo a chance de também buscar a cura. Tá, você acha que o Papa é o primeiro argentino que os brasileiros gostam? Ele é o primeiro argentino que nós com certeza gostamos. Brincadeira, só pra gente... Basta ver o jogo, né? Quando a Argentina, todo mundo torcendo para que a Argentina não levasse a Copa, né? E não levou. Graças a Deus. Tá bom. Padre, mas e o jovem, o que ele realmente pode encontrar em Cristo? Que ele não iria encontrar na droga, que ele não iria encontrar na prostituição? Qual é a sua mensagem para o jovem para dizer assim, olha, Cristo tem algo melhor para você? Vida eterna, alegria eterna. Em Cristo nós encontramos aquilo que é eterno em nós, né? O que é eterno em mim? A esperança, a alegria, a vida plena, né? Buscar sempre fazer com que verdadeiramente, a partir de mim, se torne bom todos os lugares, que as pessoas se tornem boas. Então, encontrar Cristo é encontrar tudo isso. Claro, a sociedade vai apresentar outras situações, a novela, o filme, as drogas, o prazer, mas a proposta sempre foi essa, né? Mostrar aquilo que vale realmente a pena. Não que essas situações não valham, mas o Cristo, ele quer fazer o quê? Que realmente tudo em nós seja eterno, seja pleno. E ele fez isso, né? Quando ele se encarna, o Deus feito homem, Jesus Cristo, ele mostra que nós podemos fazer tudo com dignidade, com a nossa humanidade, mas com dignidade, com alegria, né? Sem ter medo de falar a verdade. Então eu acredito nisso. Tá, agora, por último, a Igreja Católica se abriu não para a política, mas para ouvir os candidatos. Essa mudança você avalia como sendo boa e por que a Igreja agora fez isso? Uhum. Estamos correndo perigo nos últimos anos, não? Não, é que a Igreja, na verdade, ela sempre teve um trabalho junto à política, porque a política passa pela Igreja, mesmo que a gente queira dizer que o Estado é laico, né? E que não deve ter interferência, quando uma igreja, né, sem dizer a sua denominação, ela diz algo, ela interfere na política, ela interfere na vida das pessoas. Sim. Então a Igreja sempre teve esse trabalho, né, mas só que a Igreja Católica, ela se resguarda no direito de não colocar um candidato. Vamos votar nesse. Porque a Igreja também acredita na questão da liberdade, né, da escolha. Sim. Mas claro que dentro da renovação carismática católica, hoje nós temos o movimento Fé e Política, na onde eles orientam candidatos, na onde eles dão todo o respaldo, orientação para como eles devem se colocar diante, né, dos eleitores. Então, assim, a Igreja tem um trabalho, não que ela tenha um candidato ou um partido, isso não.
mas ela tem pessoas que são ligadas às pastorais, aos movimentos e que saem como candidatos. Entendi. Você não acha que a igreja ela pode e deve opinar? Sim, por exemplo, nós temos candidatos aí que são a favor de aborto, que a igreja cristã, seja ela evangélica ou católica, é frontalmente contra. E isso vai atingir a nossa vida, vai atingir até a nossa fé em alguns momentos, não é? Você acredita que, como eu, a igreja deve sim se manifestar? Sim, não. Eu acho assim, quando o candidato ele tem propostas que vão contra aquilo que nós acreditamos, sim, então nós temos que nos colocar, né, como aqueles que vão esclarecer. Exato. Não que nós vamos determinar o que eles devem fazer, que mas esclarecer os princípios. Exato. Que nós acreditamos e defendemos. Exato. Então é evidente que um candidato contra o aborto, né, um candidato que vai fazer com que as pessoas busquem fazer o aborto, que são contra a vida. É claro que nós temos que esclarecer e falar assim, será que esse é o melhor candidato? Mas não definir, né, aquilo que o outro deve fazer. Mas evidentemente que quando nós temos candidatos que vão contra aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos, por exemplo, se um candidato diz, se eu for eleito, não vai ter mais religião. Aí complica, Nós né? precisamos nos colocar, né, como aqueles que defendem aquilo que nós acreditamos. Exato. Essa questão do país ser laico, o país pode ser laico, mas a nação não é. O povo não é. O povo não, o povo tem a sua fé. O povo tem a sua fé, seja ela professada na igreja católica ou espírita, sim, mas ela tem a sua fé. Eu costumo dizer que até o ateu precisa ter muita fé, porque ele precisa acreditar que não existe alguma exatamente. coisa. Eu digo assim que eu só acredito no ateu no dia que ele estiver ali no leito de morte e ele falar, continuo não acreditando. É a opção dele, e a gente respeita também, ele tem essa liberdade. Mas aqui estamos até falando de fé, é uma coisa natural. Ele tem que acreditar em alguma coisa. Ele acredita que não existe. Que não existe. Então, ele tem uma fé, não é? Ele tem fé em algo. Tem a fé em algo. É uma definição dele. Mas, enfim, essa questão agora da guerra no Oriente, a gente estava falando aqui, que é quase que religiosa. E o Brasil é um país que mostra exatamente o contrário. Você mesmo disse, padre, o senhor mesmo disse que mora ao lado de várias denominações. Sim. E passa em frente a elas e se dá bem. Sim, sim. Não é isso? É lá no bairro onde eu agora estou trabalhando, na paróquia Nossa Senhora dos Canaviais. Então nós temos mais 3 igrejas ali perto. A Assembleia, nós temos o Salão das Testemunhas de Jeová, nós temos ali pertinho do outro lado da avenida a Igreja Universal. E para eu sair da minha casa e ir até a igreja onde eu celebro, eu tenho que necessariamente passar por eles. E cordialmente, né? Boa noite, eles respondem, de vez em quando eu passo, eu estou desligado, eles que falam boa noite. Então eu acredito que a convivência entre nós é o que vai mostrar realmente aquilo que nós acreditamos, né? Quando nós realmente colocarmos aquilo que Cristo pede, que é que sejamos unidade, fazer para o outro aquilo que eu desejo que faça para mim, nós vamos conseguir construir uma sociedade melhor. Né? E o Estado vai perceber que não precisa ser contra a religião, mas que elas caminham juntas, que elas conseguem fazer com que o povo, né, se mantenha firme, fiel, esperançoso. Tá, e o senhor trabalha numa região que é uma periferia. Sim. Como é que o senhor vê a atuação do poder público no geral? Não falando só do prefeito, mas poder público, Estado, polícia, enfim, o aparelho público. Como é que o senhor vê? Está faltando muita coisa ainda? Eu acho que falta coisas para os jovens. Ah, concordo. Não tem nada para o jovem fazer, né? Não, assim, nós temos lá o Poço Central, que eu não sei o nome direito, né? Mas está construindo-se a UPA agora, a Unidade de Pronto Atendimento. Mas, né, nós temos banco naquele bairro, no Quintino Simeone, nós temos escolas. Mas eu achei interessante esses dias, lá na minha rede social, no Facebook, um jovem fazendo uma campanha para que ele conseguisse dinheiro para fazer as pistas de skate deles. Pois é. E aí e esse jovem participa na igreja onde eu celebro. E eu procurei e falei para ele assim, o que é aquela campanha que vocês estão fazendo? Para construir essa pista onde? E aí ele me mostrou. Era uma antiga quadra, perto de uma escola, que hoje não se joga mais, porque não tem mais o gol, não tem mais o aparelho, né, que servia para isso. E eles começaram a construir as pistas de skates deles dentro dessa quadra que existia lá. Eles mesmos.
Certo. Então eles conseguiram dinheiro, Olha, eles contrataram as pessoas, eles compraram material, trouxeram um rapaz de São Paulo para dar uma assessoria para eles de como fazer o projeto, e eles estão lá fazendo o projeto deles. Sem ajuda, ou até público. sem a designação do poder público de falar assim, aqui não pode, porque ali era uma quadra de esporte, mas nós vamos fazer aqui. Quer dizer, o poder público nem está sabendo que eles estão fazendo isso. Eu acredito que não. E o que é mais engraçado é que não precisa muita coisa, né? Não. Eles não querem prédios luxuosos, nada. Às vezes é Exato. uma pista de skate. Sim. E não tem. E não tem. E não tem. Ninguém se preocupa com Sim. isso, né? Então, para o jovem naquela região, falta atrativos, né, que realmente mostre o valor que ele tem para a cidade. Eu fico pensando, não fica mais caro mandar polícia para lá e manter polícia rondando do que construir uma pista sem de dúvida. skate? Sem dúvida. De que construir um teatro? Isso nós não temos, né? Nós não temos teatro, nós não temos nada. Para jovem, não. Nós temos algumas coisas, né? E o que tinha algumas coisas... Eu fiquei fora daquele bairro. Minha família mora lá, por isso eu conheço muito bem. Sim. Eu brinco que assisti o filme Cidade de Deus. Sim. Quando eu mudei para lá, há 30 anos atrás, era aquilo. Né? Aquela terra vermelha, as casinhas de Coab todas iguaizinhas. Então a minha família foi uma das primeiras a se mudar para aquele complexo ali. E desde aquela época não se tem algo para os jovens. Tinha algumas coisas em alguns locais, no centro comunitário, mas que hoje não tem mais. Na antiga estação de trem, que era a Estação do Alto, que depois a polícia começou a utilizar e que hoje eu não sei direito como que está lá a situação. Mas para jovem não existe algo, nada, né, que realmente o jovem possa falar, olha, isso daqui é para nós. Tem aquela academia ao ar livre que foi feito, mas é para um bairro com a quantidade que mora assim, ali naquele bairro, né? Não sei nem se tem professor de educação física para orientar. Não. O pessoal tem que ir lá e fazer Sim. o que acha que tem que fazer. Sim, né? não tem. Fica complicado, né? Mesmo que dá pouco. terras para as pessoas e não dá um engenheiro para ensinar eles a Sim, trabalhar, né? Exato. Aí depois não querem que as pessoas vendam as terras, né? Exato. Ué, vão vender, não sabe trabalhar com aquilo. Então lá falta isso. E o que a igreja tem feito? Agora vamos falar do seu trabalho local. Sim. É Simeone, né? Simeone. O que a igreja tem feito ali no local, até para diminuir essa necessidade? Sim. Então eu cheguei lá em dia 12 de fevereiro desse ano. Né? Então fez 6 meses agora que eu estou lá. E nós iniciamos um trabalho. O trabalho da igreja sempre é através dos grupos de jovens, né? Comecei com um grupo de 12 jovens que eu estou acompanhando. E para nossa alegria, no domingo agora tinha 56 jovens participando. Olha. Né? Em 6 meses, então nós conseguimos já juntar um número, inclusive esse da pista de skate. Que legal. Né? Então nós conseguimos juntar esses jovens e estamos tentando fazer esse trabalho através deles para que o ano que vem a gente possa então fazer um trabalho um pouco melhor, né? Porque nós precisamos fazer processual também. Não adianta fazermos coisas muito grandes, onde depois dispersa. Né? O jovem gosta de ser reconhecido na multidão. Ele não quer que ele seja mais um número. Né? Então ele gosta que fale o nome dele, que conheça de onde ele é, que nem, né, esse da pista do skate, o Alan. A hora que eu passo por ele, eu falei, Alan, tudo bem? E ele, mas o senhor sabe meu nome? Quer dizer, isso fez com que ele esteja lá participando, que ele queira participar. Legal. Então eu acredito muito nisso, que o jovem ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser retirado do anonimato, porque ele tem muito a produzir. E ali na igreja nós estamos fazendo isso. Começamos com esse trabalho com os jovens, que eu estou botando muita fé que vai dar certo. Né? Estamos investindo nosso tempo, né, os recursos que são poucos, mas que nós estamos tentando fazer com que eles realmente vejam a igreja jovial, né, cheia de alegria, com música, com atrativos para eles. Você é igual ao Padre Marcelo, você canta também? Não. Não? É a única, Só esse não leva o Orlando para cantar lá, pelo amor de Deus. Né? Não, o Orlando eu não convido porque ele não vai para nada. Aí ele não vai. Eu já convidei ele para ir na igreja também, já prometeu umas 15 vezes. Não adianta. Nem para ir lá assim dizer, eu vim aqui só para... Exato, não tem jeito. Não vai, né? Não vai. Vamos fazer uma coisa, Padre, vamos fazer um culto juntos e aí a gente obriga ele a ir. De repente ele vai, né? De repente ele vai. É perigoso ele não ir mesmo assim. É perigoso ele deixar nós dois na mão, viu? Agora, eu acredito no seguinte, que a partir do momento que nós mostrarmos para os jovens que eles são importantes,
e que eles juntos, eles podem mudar algo, é onde nós vamos conseguir mudar aquela realidade, mas não só aquela, todas as outras. Agora, assim, como é que a sua comunidade lá, paróquia, né? Uhum. Como é que ela sobrevive? Ela tem ajuda ou é do próprio pessoal? Como é que... porque, assim, as igrejas evangélicas vivem de ofertas e dízimos. Sim. A igreja católica também. Também. Mas você tem ajuda do governo, de alguma coisa? Ou você que vai na raça mesmo? Não, como é que é? A ajuda do governo foi o tempo. Não, realmente, eu tenho a minha paróquia são 4 comunidades, né? Ela é o único título existente no mundo, paróquia Nossa Senhora dos Canaviais. Não existe esse título em lugar nenhum. E outras 3 comunidades, Santa Maria Madalena, Santa Clara e Nossa Senhora dos Pobres, todas ali no bairro. E também vivemos das ofertas, das doações, do dízimo, né? Às vezes numa emergência, uma festa da pizza, uma quermesse, o povo gosta muito, né, dessa Sim. coisa da quermesse, de se reunir, até porque no bairro, como não tem grandes atrativos, quando nós fazemos uma quermesse, acaba sendo um atrativo o deles, atrativo né? deles. Então eles vão, ajudam, colaboram, até pessoas de outras religiões participam. Né? A igreja evangélica não usa esse nome de quermesse, mas usa a festa do rolete, Isso. festa não sei do que, mas é tudo a mesma coisa. Exato. E eu me lembro de quermesse que tinha ali na rua João Clap, no César, ali na paróquia, eu não me lembro, era uma igreja que eu ia quando eu era bem jovem, já faz tempo, viu? Eu ia lá e eram paróquias, eram quermesses gostosas, sempre gostoso as pessoas estarem juntos, né, participando, né? Porque é isso que forma a comunidade, né? Não é só a oração e só a reunião, política, né? e só a reunião, a confraternização também, né? A confraternização, na verdade, é o que coroa o trabalho da comunidade. Atos 2:42, e permaneciam na palavra dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Partir o pão. É isso, né? Exato. Então, agora, está faltando isso entre católicos e evangélicos? Uma aproximação maior? Seria bom? Seria bem-vinda? Nós temos alguns trabalhos, mas ainda são bem poucos, né? Eu acredito assim que quando algumas denominações entra a questão financeira, é onde que começa a questão da divisão, né? Nós precisamos olhar mais aquilo que nos une, olhar Jesus Cristo e olhar aquilo que eu posso fazer para o outro. Certo. Eu me lembro da passagem do bom samaritano, que não foi o sacerdote, não foi o levita, mas foi o samaritano, aquele que não possuía nada que ajudou. Né? Então, eu acredito nisso, que nós precisamos talvez voltar ao Evangelho e sermos mais bons samaritanos. Independente, né, o Papa fala isso, se aquela criança está passando fome, não importa se é o católico ou o evangélico que vai dar a ela o que comer, o importante é que alguém alimente. Ela está esperando o alimento. Exato. Né? Exato. Então eu acredito nisso, que nós não precisamos brigar, mas que nós precisamos nos unir para mostrar esse vigor que é Jesus Cristo. Né? Ele quer isso, a unidade, a realmente trabalharmos juntos para construir esse reino. Até porque Jesus não é católico nem evangélico. Ele é judeu. É Jesus, né? Ele é judeu, mas ele é filho de Deus, né? É filho de Deus. Nós e ele é de aqui tradição nas judaica. Igrejas, né? Ele foi judeu. Ele é judeu. Mas enfim, padre, muita alegria recebê-lo aqui. Gostaria que o senhor desse aí o endereço da sua paróquia, para aqueles que falaram assim, nossa, que padre simpático, quero ir lá vê-lo. Vão com muita alegria. Então a minha paróquia é lá na Nossa Senhora dos Canaviais, no bairro Adelino Simeone, e aí, como eu brinco, pertinho do quarteirão ecumênico. Tá. É só encontrar a Igreja Universal, a Assembleia de Deus e Testemunho de Jeová, que a minha está ali pertinho. Fica perto da Escola Deputado Orlando Jurca, né, a matriz. E aí as outras comunidades, ali tudo muito pertinho, né? Tem a Santa Maria Madalena, que é perto do antigo postinho, que eles falam ali pertinho da linha do trem. Tem uma comunidade bem próxima daquela favela, que existe ali no Simeone, perto da pista, né? E então essas comunidades ali, então eu estou ali, no Adelino Simeone, trabalho ali. Legal, a nossa intenção de trazê-lo aqui não foi para falar de religião, mas foi para falar que é possível viver em paz. E mostrar essa força jovem da Igreja Católica, que eu acho legal, né? Você bem representou aqui. E mostrar que é possível, sim, a gente ter alegria, estar juntos. A grande maioria sabe que eu sou um evangélico e não tenho nenhum problema com relação a isso. Como com a maior tranquilidade da mesma mesa que o padre. Vamos falar de Cristo com alegria, sim, não é? Sim, exato. E mostrar às pessoas que essa coisa de um estar querendo bater no outro, isso não vale a pena. Não vale a pena. Pelo contrário, vale mais a pena a gente ver o que é bom, trabalharmos juntos em prol do próximo. E padre,
o que o senhor deixaria de recado para as pessoas que estão, de repente, nesse momento, passando um momento difícil? E às vezes falam assim, não sei se eu vou na igreja A, na igreja B, isso, aquilo. O que eu faço da minha vida? Que mensagem o senhor deixaria? Bom, para as pessoas que não sabem onde ir, eu tenho alguns amigos, eu digo assim, primeiro, procure o lugar onde você se sinta bem. Né? Não adianta eu como padre, é claro que eu vou falar venha para a igreja católica, você como pastor vai falar venha para a igreja evangélica, aquele que está no centro vai falar venha no centro, porque eu tenho todas as respostas. Mas assim, o importante é onde eu me sinta bem. Claro que a gente busca sempre mostrar isso, que em Jesus Cristo nós encontramos essa verdade. Se eu estou com aquele problema de saúde, com aquele problema financeiro, não é que a fé vai me dar isso que está faltando, mas Ele vai me ajudar. Ele vai fazer com que eu passe por tudo isso mais tranquilo. O grande problema hoje da humanidade é o desespero. Nós queremos passar por cima de tudo, resolver tudo, e nós não temos condições de resolver tudo. E a religião nos ajuda a isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é sofrer as demoras de Deus. Então nós ali estamos e Deus vai nos orientando, vai nos conduzindo. Então eu digo isso para as pessoas, confie em Deus. Confie porque Deus tem a resposta, mas no momento que Ele deve dar a resposta, não no momento que eu quero a resposta. E isso eu vejo e pratico todos os dias da minha vida. Legal. Obrigado, padre. Eu que agradeço. Espero que o senhor venha mais vezes aqui. Eu agradeço e espero outros convites, então. Legal. E você que está nos assistindo, nós estamos trazendo aqui pastores, padres, vamos trazer pessoas também de outras religiões para mostrar a nossa comunidade. A nossa comunidade ela não é igual, ninguém é igual ao outro. Cada um professa a sua fé, cada um professa o seu lado político, né? E a gente está trazendo aqui pessoas da nossa comunidade para você conhecer e para você se identificar e você de repente falar assim, puxa, olha, ele é mais ou menos parecido comigo, ou ela é parecida comigo, e você se incluir nessa sociedade e lembrar que a sua voz ela é importante, né, padre? Cada pessoa tem a sua importância. E agora, na época de eleição, muito mais importante ainda, escolha bem. Escolha bem. Não é? Exato. É isso aí. Tchau, continue com a nossa programação. Tchau, tchau.